Olá, meus amigos, ex-alunos, conhecidos, pessoas que foram passando e acharam este vídeo, né? Eu sou Oswaldo Campos Júnior, biólogo formado pela USP, professor, consultor, palestrante, e hoje eu quero colocar uma reflexão no isolamento social sobre o terraplanismo, né? Todo mundo está falando nisso hoje em dia. Vamos pensar direitinho, refletir um pouquinho o que significa, o que isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa imagem, né, com o nosso falar. Vou começar com uma frase de Almir Klink. Quem diz que a Terra é plana é ignorante e picareta. Para o grande navegador Amir Klink, seria ótimo se a Terra fosse plana. Seria bom poder sentar à beira da Terra e ficar com perninhas balançando, observando o universo. Só que não é assim. Para ele, a teoria do terraplanismo é difundida por gente ignorante, picareta e acolhida por pessoas que têm extrema carência emocional. E eu acrescentaria, Oswaldo Campos Júnior, acrescentaria de formação ética e educacional muito questionável. Uma pesquisa publicada revelou que 7% dos brasileiros com mais de 16 anos não creem na esfericidade do nosso planeta, ou seja, 11 milhões de pessoas, né? 11 milhões de pessoas. Terraplanismo talvez seja um movimento conspiratório cuja tese fundamental é a alegação de que a Terra é plana, em oposição à visão comprovada cientificamente de que a Terra é esférica. Buscando dados históricos sobre o terraplanismo, encontramos evidências junto aos sumérios, aos babilônios, aos antigos egípcios, aos hebreus primitivos e à maior parte dos gregos. Mesmo na Grécia Antiga e, depois, na Idade Média, foi questionada por alguns padres como Alberto Magno e Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino, veja bem. No final da Idade Média e início da modernidade, esta tese foi contestada de maneira mais incisiva e técnica pelos famosos Copérnico, Galileu, Colombo, Fernão de Magalhães. No entanto, curiosamente, esta crença reaparece no final do século XIX e tem ganhado força atualmente com mídias sociais, principalmente em YouTube, Facebook, né? O movimento moderno em torno da crença da Terra plana foi originado, novamente, né, na Inglaterra por Samuel Houghton, que por volta de 1850, né, mais ou menos por volta de 1850, perdão. Seu trabalho, inicialmente publicado em um panfleto intitulado Astronomia Zetética, 1849, se é que as minhas referências estão corretas, no qual ele defendia a planitude do planeta Terra com base no chamado experimento do nível do rio Bedford, usando metodologias hoje sabidamente equivocadas, inadequadas e alguns acham que tendenciosas, né? Mas não podemos afirmar. Sabemos que elas não estão corretas, né? Suas conclusões, que foram posteriormente reunidas num livro em 1865, é a de que a Terra seria um disco achatado, centralizado nos polos, né? Delimitado ao sul por uma muralha de gelo, a Antártica. Em 1956, Samuel criou a Sociedade da Terra Plana, né? Sucedendo a inicial Sociedade Universal Zetética, com sede na Inglaterra. Em 71, Charles Johnson assume o cargo na Sociedade da Terra Plana e, ligado à igreja na Califórnia, Johnson tem como característica principal trazer o retorno das crenças religiosas ao coração da sociedade. E aí tudo fica mais pandêmico do que já era. Neste momento, se é travada uma batalha ideológica entre religião e ciência. Aparentemente, a Sociedade da Terra Plana foi desfeita formalmente com a morte de Johnson em 2001, ainda que o nome da sociedade continue sendo utilizado em diversos websites para referir aos defensores do terraplanismo de forma geral. Bom, o que
teria levado essas pessoas a se reunirem em torno desta crença? Isso é que a gente fica se perguntando, né? Vamos a algumas evidências de que o terraplanismo é um absurdo do autoritarismo e narcisismo, ignorância ou falta de cultura e de visão sistêmica e de metodologia científica, né, de alguns poucos influenciadores de opinião. O sujeito fala muito bem, mas não tem nada atrás dele, né? Só enganar e levar as pessoas. Para além das demonstrações científicas que nos demonstram os equívocos do experimento do rio Bedford, temos uma série de provas muito fortes da esfericidade da Terra. Para começar, em uma Terra plana, os corpos no céu devem ser visíveis ao mesmo tempo em todas as partes da superfície, mas isto não é o que acontece na prática. Outro aspecto diz respeito à posição do Sol. Se o Sol é observado ao meio-dia de diferentes pontos em um mesmo meridiano, ele é visto em diferentes ângulos. Isto não seria verdade em uma Terra plana. Aliás, foi precisamente esta informação que permitiu que no ano 240 anos antes de Cristo, sem computador, sem HP, sem Hamilton, sem nada sofisticado, Eratóstenes calcular a circunferência da Terra. Né? E o que é mais incrível, séculos e séculos e séculos depois, perto de 72, Virchow analisou uma série de trabalhos realizados por Eratóstenes e Estrabão e chegou ao valor de 39.700 quilômetros, muito próximo do número atualmente aceito para a circunferência da Terra, 40.008 quilômetros. Né? Então, 40.008 quilômetros, esses 40.000 com toda a tecnologia científica da NASA, de tudo que é mais moderno no mundo. Né? E o raio do Eratóstenes, sem absolutamente nada, acho que nem papel tinha, devia ser papiro ou alguma coisa assim, chegou a 39.700. Como é impressionante uma pessoa inteligente o que pode fazer a despeito das condições técnicas, né, da sua época. Mas se você ainda não acreditou, vamos lá, mais algumas razões. O nascer do Sol, o pôr do Sol, o nascer e pôr das estrelas e os eclipses ocorrem em diferentes longitudes, o que não aconteceria se a Terra fosse plana. Se analisarmos os eclipses, também podemos constatar a esfericidade da Terra. As distâncias entre os meridianos diminuem à medida que avançamos para o norte do hemisfério norte e sul no hemisfério sul, o que não seria verdade em uma Terra plana. Ainda que cálculos de distâncias e curvas de pequenas áreas sejam feitos com precisão na suposição de que a Terra é um plano, se tomarmos grandes áreas, o cálculo torna-se totalmente impreciso e inadequado. Nenhum mapa mostra corretamente as distâncias, dimensões, formas e tamanhos, e isto se deve ao fato de haver uma distorção quando nós tentamos projetar uma Terra esférica na superfície plana de um mapa. Né? Na superfície plana de um mapa. Nenhuma parede de gelo intransponível foi encontrada no Antártico, como defendeu os terraplanistas. Além disso, a curvatura da superfície terrestre é claramente evidenciada em filmes e fotografias tiradas do espaço. Né? Muito bem, agora, se há tantas evidências que comprovam a esfericidade da Terra, o que faz tantas pessoas duvidarem? E por que o movimento tem crescido a despeito dos fatos? Meu Deus, que coisa impressionante! Podemos dizer que o movimento terraplanista pode ser explicado como sendo um movimento baseado em teorias conspiratórias. O movimento terraplanista tem muitos aspectos que podem se enquadrar como um comportamento padrão de seguidores de teorias conspiratórias. Terraplanistas, frequentemente alegam que fotos do globo são alteradas por programas de edição de imagem. Dispositivos de GPS seriam fixos para fazerem os pilotos de avião pensarem que estão voando em linha em torno de uma esfera, quando na verdade estariam voando em círculos em cima de um disco. Que absurdo, que idiotice, mas é isso que pensam. Na verdade,
sociedade, podemos encontrar uma série de aspectos psicológicos que podem colaborar para que uma pessoa reproduza esse tipo de comportamento conspiratório, né? Comportamento conspiratório. Outro aspecto pode ser evolutivo. Nossa espécie evoluiu fazendo uso de várias estratégias, como, por exemplo, se organizar em grupos. Uma vez que alguém se filia a um grupo terraplanista, este acaba encontrando um forte senso de aceitação, de pressentimento, de pertencimento, como se finalmente ele fizesse parte de um grupo que o entende, que a entende, por pouco importando a veracidade e a falsidade dos fatos. Agora vamos refletir. Ser terraplanista é ter uma característica de pessoa voltada para a verdade, pessoa equilibrada, voltada para o bem, voltada para os estudos e pela verdade. Essa que é a coisa, né? A verdade. E aí eu fico naquela pergunta que eu faço para mim também, e a resposta eu já sei, graças a Deus, depois desse texto, né? A pergunta é: você, meu amigo que está me vendo, você é terraplanista? E terminando, mais uma ideia para a sua, para a nossa reflexão. O nosso posicionamento pessoal é baseado em nossas convicções e no exercício da nossa autonomia, autonomia de raciocínio, autonomia de fala, autonomia de conceito. Quer dizer, eu entendi realmente que isso, eu acho que isso é realmente importante? Ou estamos sendo levados por mitos e fazendo parte de um rebanho irracional, né? Né? Então, refletir, né? Refletir sobre isso é fundamental. O que eu penso, né? Estou sendo só levado ou não? É só por um fenômeno de grupo ou não, né? Então, meus amigos, né? Vamos refletir e até a nossa próxima reflexão, tá? Beijos e até logo.